sejam bem-vindos ao podcast Universo Corporativo. O tema de hoje é como administrar todos os papéis da mulher e ainda assim ser uma mulher de sucesso. E a nossa convidada é super especial, Paula Bonanno, que é advogada e tem 15 anos de experiência no varejo e está conosco aqui no Grupo Mateus há 3 meses. Paula, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer enorme estar com vocês, Thaís, poder dividir um pouquinho da minha história e da minha carreira com todos vocês aqui pelo Universo Corporativo. Obrigada por aceitar nosso convite. Paula, você é de São Paulo, né? Está morando agora aqui em São Luís para atuar em nossa companhia. Conta um pouquinho pra gente como que é a Paula, como é que está sendo essa adaptação aqui em São Luís, quais são os maiores desafios? Bom, acho que a oportunidade de vir para São Luís veio num momento que fazia sentido na minha vida. Eu nunca tinha tido uma experiência de morar fora de São Paulo. Eu nasci em São Paulo, morei a vida toda em São Paulo. E quando pintou a oportunidade de trabalhar com o Mateus, a mudança para São Luís ela fez sentido para ter uma experiência de vida diferente. Então, estar numa nova cidade, estar num outro ambiente cultural, entrou como um desafio adicional àquele da carreira para incrementar a minha vida com outras histórias e outras experiências. Então, para mim, super positivo vir para São Luís. E ainda em adaptação, porque é recente, né? Então, faz apenas 3 meses, então ainda sempre tem algumas coisas que a gente tem que entrar na rotina, mas está fluindo, isso que é o mais importante. Que bom, Paula. No mês de março, nós comemoramos o Dia da Mulher e nós tivemos uma palestra aqui com a Paula sobre autocuidado. Paula, qual é o autocuidado que você costuma praticar e de que forma esse autocuidado impacta na tua vida profissional? Acho que a questão do autocuidado, ela é complexa, porque é muito fácil a gente cair nas armadilhas da vida de não criar os espaços para nós. Então, antes do autocuidado, a gente precisa ter uma coisa muito forte, que é a disciplina. Passada a disciplina, eu tento encaixar as questões de autocuidado, principalmente em relação à saúde. Então, tenho meu tempo de exercício, eu faço pilates, pratico pilates há muito tempo, até por uma questão de um problema que eu tive de coluna, e o pilates é um horário super importante porque ele é só meu. Então, passou a ser um momento de dedicação a mim e ao meu corpo fundamental. Mas eu acho que ele não, embora o cuidado com a saúde seja importante, ele não pode ser o único, tem que também ter o espaço de lazer. Então eu tenho o meu momento de leitura, eu tenho o meu momento de ficar largada no sofá sem fazer nada, passando o canal de televisão dos streams, escolhendo o que quer, vendo alguma série. Tenho o meu momento de praia, eu adoro tomar sol e poder ficar sentada na praia tomando sol, para mim é fundamental e me faz muito bem. Então é importante, eu tento criar e ter esses momentos reservados dentro da minha rotina. No meio da semana fica mais difícil, por exemplo, ir à praia, mas sempre que pode, não chove. Final de semana eu tô vendo o mar. Perfeito, Paula. E aí você é mãe, né? Conta pra gente também como que é conciliar a maternidade e a carreira. Colocar a maternidade dentro da vida profissional não é simples e eu acho que requer uma série de adaptações. Eu demorei um pouco para ser mãe, até porque eu tinha muito receio se isso seria viável ou não, conciliar as duas coisas. E é muito engraçado, porque eu acho que tem muito mito em cima da maternidade do conciliar da maternidade com a vida profissional. E esses mitos, inclusive, eles atrapalham para quem ainda não é mãe, fazer essa escolha. Até porque quem olha de fora fala, poxa, é difícil, é impossível. Como que eu vou conseguir se eu saio tarde? Como eu vou conseguir se o pessoal quer que eu trabalhe de final de semana? E o que eu descobri sendo mãe é que, de novo, vou trazer a palavra disciplina, porque ela vai ser fundamental. E a disciplina vai ser importante para a gente fazer a administração do tempo. Então, só para mim, no meu caso em particular, eu acho que cada um vai conseguir desenvolver, embora eu possa aqui dar algumas dicas, cada um vai ter a oportunidade de desenvolver aquilo que lhe cabe melhor dentro das suas condições. No meu caso, disciplina e administração do tempo
foram duas coisas fundamentais para eu poder conciliar a carreira e a vida de mãe. Como seria isso? Eu, quando eu estou no trabalho, eu tenho que estar 100% focada no trabalho. E muita disciplina no tempo que eu gasto nas coisas. Então, por exemplo, se você marca uma reunião de 1 hora, a gente tem que objetivar terminar esta reunião antes de 1 hora. Porque 10 minutos que lhe sobre ali é o suficiente para você pegar seu WhatsApp e matar as pendências que você tinha da mensagem. São 10 minutos que você consegue passar os olhos nos e-mails e despachar algumas coisas. Então, essa disciplina dentro do meu dia a dia foi importante para que eu pudesse sair no horário e chegar em casa e poder ver minha filha. Porque criança acaba dormindo mais cedo, etc. Se eu não estivesse na minha casa lá pelas 6h30, no máximo 7 horas, eu não teria tempo de ver a Laura. Então, foi muito importante criar esse roteiro de disciplina dentro do meu dia a dia de trabalho. É claro que você vai perder algumas coisas e vai ter que abrir mão de algumas coisas. Então, principalmente quando a minha filha era pequena, hoje ela já vai fazer 11 anos, eu não tinha tempo para ficar vendo rede social, nem ficar abrindo site de notícia, e eu brinco que se um avião caísse, eu não ia saber, eu ia ser a última a saber, porque eu não vejo jornal, eu não via jornal, eu não lia nada em rede social, eu não conseguia ter tempo de abrir o site do Globo e da UOL. Hoje, agora com a Laura um pouco maior, eu até consigo fazer essas coisas. Mas, em suma, para conciliar, a gente precisa ter disciplina e parte do meu segredo foi na administração do meu tempo. E isso foi uma construção, né, Paula? Eu acho que até para ter essa disciplina, você precisa ali de uma construção, de ir tentando e fazendo aos pouquinhos até conseguir estabelecer, que não é fácil, né? E o que é sucesso para você, Paula? Então, acho que sucesso pode ser um conceito que pode mudar de pessoa para pessoa. Para mim, sucesso está ligado à satisfação pessoal, e eu tenho muita satisfação quando eu percebo que eu influencio positivamente na vida das pessoas. Então, sucesso para mim, por exemplo, mesmo a nossa palestra do Dia da Mulher, foi numa sexta-feira, já faz alguns dias, né? E até hoje eu ainda ando aqui nos corredores do Mateus, e se não todo dia, dia sim ou dia não, alguma mulher me aborda na passagem, no corredor, ou me agradecendo pela palestra, ou dizendo que ela foi importante, ou querendo saber se pode me seguir nas redes sociais de LinkedIn, Instagram. E quando vem esse agradecimento, para mim isso é o máximo do sucesso, porque é saber que aquelas sementes que eu plantei, de alguma forma, elas semearam de forma positiva ou gerando bem-estar naqueles que puderam me ouvir. Então, hoje, para mim, sucesso está muito ligada àquilo que eu consigo realizar através de pessoas. Sucesso, para mim, é legado. É o dia que eu for embora, as pessoas poderem lembrar de mim por aquilo que eu fiz. Então tem mais a ver com propósito do que cargo. Acho que né? Sim, mas acho que isso também tem a ver com maturidade, com o passar dos anos. Acho que nem sempre é assim, nem dá para exigir muito da turma jovem de que enxerga esse propósito. O propósito é uma coisa que a gente vai vendo com o passar dos anos e com o amadurecimento, não só profissional, mas de vida. Mas com certeza, tem mais relação com o propósito. E certamente, Paula, para você chegar hoje, né, num cargo de diretoria, você precisou desenvolver algumas habilidades. Você já falou muito sobre a disciplina, sobre essa construção, mas você pode falar um pouquinho quais foram essas habilidades que você precisou desenvolver, além dessa disciplina, para conseguir chegar ao cargo de diretora? Eu nunca planejei a minha carreira profissional, então quando eu comecei a trabalhar, e todas as vezes que eu estava num determinado cargo ou ingressava numa empresa, o meu propósito naquele momento era fazer um bom trabalho dentro daquela atividade que eu estava executando ou dentro daquela atividade para a qual eu fui contratada. Não tinha uma ambição específica. Fui contratada como advogada plena. Deixa eu correr aqui, me esforçar e fazer uma entrega A, B, C e D, porque se eu entregar tudo isso, daqui 1 ano eu vou virar sênior. Não, eu nunca
fiz as entregas baseada no propósito de ter a promoção no ano seguinte. Então, o que sempre me motivou foi fazer uma entrega bem feita e, por que não, também acima da expectativa daquilo que era proposto para aquela tarefa que eu estava fazendo ou para aquele cargo que eu estava exercendo. As promoções e os reconhecimentos, eles, principalmente no começo da carreira, eles vieram muito em função do desempenho que eu estava tendo, porque eu estava ali com uma proposta de fazer bem feito. E aí, gente, não tem segredo, tá? Se você se propõe a fazer um negócio bem feito, o reconhecimento vai vir. A fórmula é simples. Faça o que você tem que fazer. Faça a entrega do jeito que tem que ser, com dedicação, afinco, com garra, que o reconhecimento vai vir. E nem sempre vai vir no tempo que a gente quer, pode ser. E aí cabe resiliência, um pouco de paciência, talvez demore um pouco mais. Mas ele vai ser percebido. Eu acho que isso é importante. Quando eu fui avançando na carreira, eu fui percebendo que só fazer, e aí para angariar mais funções, para ter mais responsabilidade, eu percebi que não bastava só fazer bem feito. Que eu tinha que me colocar à disposição de fazer outras coisas. Porque nem sempre, e isso é uma questão muito marcante para as mulheres, nós nos colocamos mais desafios mesmo sem ter as qualificações adequadas. O que eu quero dizer? A escolha de uma mulher para um cargo de liderança, infelizmente, no mercado, de uma forma geral, ainda não é óbvia. E você tem que se mostrar disposta a alcançar aquele cargo, justamente porque não é óbvio. Então, sim, você tem que mostrar para a sua liderança que você ambiciona determinado crescimento e que você está preparado para esse crescimento. E foi um pouco o que eu fiz a partir do momento que eu já estava num cargo gerencial. Foi me colocar à disposição da minha liderança para assumir outras tarefas, maiores desafios e maiores posições. Então, essa postura ativa, em algum momento, ela foi necessária. Não lá no comecinho da carreira, mas da média liderança para cima, ela passou a ser uma coisa essencial. E creio eu que se eu não tivesse tido essa postura, talvez o crescimento em carreira, não pessoal e profissional de conhecimento, mas em carreira, né, grades, etc., talvez tivesse sido um pouquinho mais lento. Paula, e como é que você faz para desenvolver, ou fez para desenvolver essa firmeza, essa postura? Teve alguma situação em que você passou, que possa compartilhar com a gente, que exigiu essa postura e você disse, tem que ser assim daqui para frente? Ou é essa postura que eu vou precisar ter se eu quiser, né, conquistar, por exemplo, o cargo, embora você tenha dito que não pensava muito nisso, mas assim, dos seus objetivos. Eu comecei a minha carreira num ambiente da advocacia. Hoje é muito comum a gente ter... as faculdades de direito, inclusive, hoje tem mais mulheres do que homens, se a gente for fazer a medição. E hoje é muito mais comum ter mulheres, só que lá atrás, né, quando eu me formei, há mais de 20 anos, embora já tivesse bastante mulher no direito e no exercício da advocacia, havia algumas matérias em que a presença feminina era maior do que outras. E eu comecei a minha carreira advogando numa área que era mais masculina, que é a do direito tributário. E eu percebia que se eu não tivesse uma postura firme ou assertiva, mas acho que mais assertiva do que firme, eu não ia ser escutada. E que eu também percebia que pessoas que não tomam partido não eram ouvidas. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é que a gente precisa ter opinião sobre tudo, mas sobre aquele quadrado que lhe diz respeito, não adianta, se alguém está te questionando, principalmente a sua liderança, fulano, o que você acha a respeito desse assunto? Eu não sei, talvez seja para A, talvez seja para B. Então, não dá para a gente ter uma postura sem se posicionar, principalmente quando você está falando da sua área. Então, eu entendo e eu
precisei, eu acho que as pessoas precisam ser corajosas, e esse recado não é só para mulheres, é para homens, a gente precisa se posicionar na vida. Então, quem não se posiciona, dificilmente vai ser escutado ou vai ser questionado novamente. Porque se você já sabe que essa pessoa, ela não se posiciona, por que você vai tirar uma dúvida com ela ou vai querer a instrução dela a respeito de um assunto? Então eu percebi que na medida em que eu me posicionava, eu era mais inquirida, eu era mais questionada. E isso fazia com que eu tivesse mais papéis dentro das reuniões ou nas conversas. Então não foi algo, indo um pouco para a resposta, Thaís, não foi algo que me ensinaram. Foi algo que eu fui aprendendo com a vivência. Até porque eu acho que esses traquejos da vida, mesmo hoje, por mais que se tenham cursos de liderança, etc., há pouco conteúdo efetivo que instruam os profissionais a dizer quais são realmente as habilidades pessoais que eles precisam ter para desenvolver a carreira. Todo mundo fica falando, lá atrás era a moda, né? Ah, você saía da faculdade, automaticamente você tinha que ir para uma pós-graduação. Aí, a pós-graduação saiu de moda. Virou os MBAs. Todo mundo tinha que fazer MBA para galgar um determinado cargo ou para ter aquele elemento na carreira. Aí, depois do MBA, é mestrado. Aí, depois do mestrado, é doutorado. Então, no técnico, todo mundo teve a instrução e todo mundo recebeu dicas de mercado ou de pessoas dentro das empresas indicando, ó, você quer militar nessa área? Vá fazer uma pós sobre isso. Você quer desenvolver isso? Faça seu MBA. Você quer uma posição assim, assim, assado? Poxa, precisa ter MBA, precisa falar inglês e etc. A parte técnica sempre esteve presente dentro da formação profissional. Agora, ninguém virou e falou assim, olha, para você ser um bom líder, você precisa desenvolver um negócio que se chama escuta. E escuta verdadeira, porque se você receber o seu liderado na sua mesa, ele veio falar com você, e aí você vai estar lá escrevendo, continuando digitando no computador, isso não é escutativa. E isso não está na pauta de cursos. Ninguém ensina. Então, enfim, eu tive que aprender algumas coisas ali, muito porque eu sempre fui observadora. Então eu ia testando as coisas e ia observando aquele retorno que aquilo me dava. Se aquilo ia abrindo caminhos, falava, acho que eu estou aqui no roteiro certo. Se aquilo não me abria caminho, eu falava, opa, então vamos ajustar essa rota. Mas foi muito no teste, na observação e não foi intuitivo. E é uma pena, porque essas coisas deveriam ser faladas mais para as pessoas se prepararem não só no técnico, mas como seres humanos para liderar outros seres humanos. Perfeito. Paula, e aí você também trouxe um pouquinho na palestra sobre esse investimento que tem a ver com autocuidado dessa outra parte da liderança, né? E aí você pode trazer um pouquinho, você já trouxe que teve que ir vivenciando, né? Mas assim, você participou de palestras, fez algum tipo de curso voltado para isso? O que ajudou, né, nessas vivências para você ir construindo esse lado de sucesso, digamos assim? Bom, eu acho que eu fui uma pessoa sortuda porque eu cruzei ao longo da carreira com líderes fantásticos que tiveram muita influência positiva na minha vida. E o que eu fiz, e eu gosto de somar pessoas na minha vida, não diminuir, principalmente quando elas fazem essas contribuições positivas. Então, essas pessoas, embora eu não estivesse trabalhando com elas em determinados momentos ou no avanço da carreira, eu continuei mantendo contato com elas, inclusive para trocar ideias sobre carreira, sobre o que investir, sobre como mudar, qual segmento que eu tenho que ir, faz sentido fazer essa movimentação e tal. Então, é como se lá atrás, mesmo sem esse nome que hoje a gente tem, de mentoria, era como se eu já estivesse exercitando essa questão da mentoria, muito apoiada nesses líderes que foram importantes lá atrás. Então, acho que isso, com certeza, favoreceu bastante. Tem um outro investimento que eu sempre fiz na minha vida pessoal e que não tem como não influenciar a vida profissional. Por muitos anos, eu fiz e faço terapia. E a terapia, de alguma maneira, ela promove autoconhecimento. E o autoconhecimento ele é fundamental
para você entender a influência das suas posturas em terceiros. Quando você fica ciente da responsabilidade de que as suas ações repercutem na vida das pessoas, o seu papel como líder naturalmente vai mudar, porque você passa a ser ciente da influência que você exerce. E aí, naturalmente, ou pelo menos via de regra, seria o que se espera, você passa a ser mais cuidadoso. Então, foram poucos cursos efetivamente técnicos que eu fui buscar nesse processo, mesmo porque não havia muito material e muito conteúdo para isso há 20 anos atrás, 15 anos atrás. Esses conteúdos começaram a ser desenvolvidos de uma forma mais recorrente, sei lá, últimos 5, 10 anos. Então, eu fiz um ou outro curso de liderança, mas creio que a maior parte da minha bagagem vem da própria vivência, do teste no dia a dia, dessa troca que eu mantive e que ainda mantenho com essas pessoas que eu considero mentores. E, claro, muito também vem do meu exercício de autoconhecimento que se dá a partir do processo terapêutico. E que, no meu caso, foi o processo terapêutico. Tem outras pessoas que vão desenvolver esse autoconhecimento a partir de outras ferramentas. Há muito livro para isso, grupos de conversa, etc. Acho que todos os caminhos são válidos, desde que o objetivo seja esse: se autoconhecer e, principalmente, assumir essa responsabilidade que a gente tem dentro do ambiente corporativo, ou dentro da família, ou dentro da sociedade. Quando a gente assume as nossas responsabilidades, a gente sabe as consequências, com certeza você vai medir as suas ações de uma forma diferente. Paula, te ouvindo falar sobre essa questão assim dessa vivência, desse autoconhecimento, que cada um, né, tem ali o seu. Eu também sou mãe, e aí a gente pensa, hoje em dia a gente tem muitos livros e a gente tem podcasters, né, que vão nos ajudando ali, nos dando instruções, mas nessa criação não tem receita de bolo, né? Você, por mais que estude, que busque, inclusive as pessoas dizem assim, eu vou estudar para ser advogada, eu vou estudar para ser psicóloga, as pessoas não estudam para ser mãe ou para ser pai, e a gente precisa também se dedicar para esse conteúdo, mas vivenciando, porque nosso filho tem uma personalidade, nós temos outra personalidade, então me veio muito isso, né, dessa questão desse manejo que a gente precisa desenvolver para ter com os nossos filhos em relação à liderança também, né? Porque você está ali à frente, você é uma referência, você é visto, você é cobrado. Então eu penso que é desafiador, mas com essas habilidades que você vai adquirindo com o tempo, faz com que você seja mais assertivo, né? Com certeza. Hoje, Paula, você é aqui diretora no Grupo Mateus do setor jurídico, tributário, compliance e riscos, né? Você pode falar um pouquinho pra gente as diferenças desses setores, falar um pouquinho como é que é estar à frente de cada um deles? O jurídico talvez seja a área mais fácil de explicar, né? No jurídico a gente tem o atendimento de todas as demandas que vão envolver processos administrativos, que são aqueles que correm perante órgãos públicos, e tem aqui, por exemplo, um PROCON da vida, e tem aqueles processos que correm no âmbito judicial. E aí nas diversas matérias. Então, esta é a parte que a gente chama de contencioso, então, processos em todas as matérias: civil, trabalhista, regulatório, tributário e etc. E a gente tem a parte consultiva, que é aquela que vai dar apoio ou vai instruir em função de uma demanda quando há dúvida. Então, não é necessariamente eu tenho um conflito ou um processo. Eu vou fazer uma operação de uma forma, ou vou mudar a forma de eu expor um produto, e aí eu preciso do apoio legal para saber se eu estou fazendo aquilo atendendo às regras que precisam ser seguidas de legislação, e também os normativos. Então, por exemplo, no âmbito de propaganda, a gente não pode fazer propaganda de qualquer forma. Há um órgão regulador que determina como as propagandas têm que ser feitas. Propaganda, marketing, comercial, etc. Então, esse é o papel do consultivo. Tem a parte contratual também, que a gente apoia na redação dos contratos, para trazer também sobre todos os aspectos legais. Temos o societário
e governança, que é aquele olhar que a gente tem que cumprir como uma empresa de capital aberto, que está com as ações em novo mercado. Então, há uma série de legislações que a gente é obrigado a atender por estar nesta condição. O tributário é imposto, né? Então, é tudo aquilo que envolve o recolhimento de imposto, que envolve a tributação das nossas operações. Então, o tributário acho que é um pouco mais simples, está um pouco mais próximo do dia a dia das pessoas. Esse ano a gente está com uma questão muito importante, que mudou a legislação que tratava dos incentivos fiscais no Brasil e que está tendo uma repercussão importante dentro do grupo. Compliance é uma palavra relativamente nova, é um ramo relativamente novo, quando a gente fala de Brasil, porque algumas coisas já estavam acontecendo fora do país, e o compliance, ele procura colocar a companhia, as pessoas que trabalham na companhia e as pessoas com que a companhia se relacionam dentro das regras de legalidade e em consonância com o código de ética da companhia. Então, compliance está muito mais ligado à integridade e ética do que só a cumprimento legal. Compliance é você fazer certo do jeito certo. E o compliance visa fazer esta guarda, tá? Então, a área de compliance, ela vai zelar pela aplicação do código de ética e pelo cumprimento de regras de integridade e ética de uma forma geral. Riscos é uma demanda que nasceu a partir do momento que a companhia passou a ter o capital aberto em bolsa. É importante que, para o mercado, para o acionista, que a gente tenha um controle dos riscos possíveis aos quais o nosso negócio está submetido. Negócio, quando eu digo negócio, é um sentido bem amplo, pode ser empresa, e o que a gente pode fazer quando este risco se implementar, ou para evitar esse risco. Por exemplo, a questão da Covid era um risco não mapeado para todo o mercado. Hoje, uma doença pandêmica passou a ser um risco gerenciado, porque a gente teve na experimentação que sobreviver em relação àquilo. Mas ninguém tinha mapeado o risco de uma pandemia. Porque, sei lá, acho que a última pandemia que teve no mundo foi lá na gripe espanhola, em 1917. E a gente foi ter uma no ano 2000 e todo mundo teve que se virar. Agora, o que a gente faz no gerenciamento de risco? Lá atrás a gente não tinha desenhado que a gente ia trabalhar de home office, que a gente ia desenvolver a venda pela internet, como que seria dentro do ambiente de loja a criação de um ambiente seguro, é álcool gel, é máscara, etc. Hoje a gente já consegue mapear este risco. A gente já teve pandemia e a gente já tem ali um script do que fazer caso a gente viva, espero que não, um ambiente pandêmico como a gente viveu lá em 2020. E N coisas, né? Então, a gente tem que ter o risco gerenciado, por exemplo, de um incêndio na loja, o que fazer. Esse incêndio ele vai acontecer dentro do horário da abertura da loja, então o procedimento é porque você tem cliente circulando. Foi num momento em que a loja está fechada, o procedimento é outro. O que fazer, como lidar com o preço, etc. Então, o gerenciamento de risco tem um pouco desse olhar. Acaba que eles se interligam, né? A gente está falando sim. muito ali sobre integridade, sobre essa Sem questão, dúvida. né? As áreas estão todas, têm de alguma maneira bastante sinergia nas matérias, com certeza. E aí você falando de tantas responsabilidades, Paulo, eu penso que você tem uma equipe que você precisa contar, né? E como que é o teu olhar, por exemplo, no momento de fazer um recrutamento para a tua equipe? Você falou que chegou aqui no Grupo Mateus, a tua equipe estava montada, enfim, né? Tu já trouxe um pouquinho esse olhar. Mas se a Paula fosse contratar pessoas para trabalhar ali nesses setores, quais seriam os teus critérios? Estando há tanto tempo dentro do varejo, eu acho que no varejo a gente tem um perfil mais específico para trabalhar. Pessoal dos outros segmentos que me perdoem, mas nem sempre alguém que está em outro segmento se adaptaria ao varejo pela particularidade do negócio. Aí não é demérito das qualidades técnicas, dos profissionais, muito pelo contrário. E quais são essas particularidades técnicas? O varejo está aberto,
todos os dias da semana, num horário, quando não 24 horas, mas num horário muito longo. Então, a exposição a qual a gente está submetido e o senso de urgência na operação de varejo, ele não é o mesmo do senso de urgência na operação da indústria. Por exemplo, tem muita indústria que trabalha com a Short Friday, né, que é aquela sexta-feira até a hora do almoço. Se algo acontecer, mesmo após o horário de expediente, uma fiscalização em loja, sábado, é domingo, em feriado, algum problema querendo tirar uma loja fechar uma loja por um problema regulatório, etc., a gente vai ter que atuar independentemente de horário. Então, esse senso de urgência, ele não é comum, que há no varejo, ele não é comum a todos os profissionais. Então, quando eu estou recrutando profissionais do varejo, eu busco algumas características que são profissionais que tenham adaptabilidade em relação a esse tipo de urgência. Agora, urgência também é uma palavra muito mal usada no mercado e que as pessoas precisam ter disciplina para usar. Porque se tudo que você faz é urgente e se tudo que você pede é urgente, quando você clamar pela urgência, as pessoas não vão te dar o crédito que se deve àquela urgência, porque você trata tudo como urgente. Então também é uma outra coisa que eu sempre falo e divido com a minha equipe, divido com os escritórios e as consultorias parceiras, é que a gente tem que saber usar a urgência. Poxa, se eu vou precisar daquele negócio daqui 2 dias, por que eu vou falar para a pessoa que aquilo é urgente? Eu falo, olha, fulano, eu preciso disso para daqui 2 dias. Porque o dia que eu virar e falar assim, por favor, eu preciso disso em 1 hora, a pessoa vai saber que a demanda realmente é importante e eu tenho certeza que ela vai entender e ela vai fazer isso em 1 hora. Enfim, essa troca vai ser fundamental. Então, mesmo a gente estando no varejo, mesmo que as urgências sejam diferenciadas no ambiente do varejo, eu ainda acho que a gente precisa melhorar muito, enquanto profissionais, no uso da palavra urgência. Até para não botar tudo no mesmo balaio, porque o assunto ele pode ser importante, mas ele não é necessariamente urgente. Então, é importante tratar, mas não precisa ser tratado naquela hora. Enfim, até porque se você trouxer só urgência para um assunto importante e pedir que isso seja rápido, aquilo que é importante vai ser tratado de uma maneira rasa quando não deveria. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que se educar. Mas para o profissional do varejo, e não importa a área, a gente precisa um pouco desse skill, dessa habilidade da pessoa tratar as coisas com rapidez. Acho que tem um quê de não formalidade também que é bom, né, dentro do varejo. Então, eu gosto muito das pessoas que não têm tempo feio para fazer as coisas, sabe? Não importa se a sala é glamourosa ou se a gente vai abrir o laptop em cima de uma pilha de leite. O importante é trabalhar e tal, e etc. Então, eu também busco um pouco dessa simplicidade quando eu estou recrutando, versatilidade, lidar com públicos distintos, né? No varejo, a gente tem públicos bastante distintos, então a gente precisa ter essa maleabilidade de poder falar com qualquer tipo de pessoa, etc. Então, normalmente são essas coisinhas que eu vou buscar quando eu estou recrutando alguém. Claro, além da bagagem técnica que vai ser necessária para tratar aquele cargo e etc. Mas, mais uma vez, a gente está falando que esses comportamentos, eles estão aí se colocando mais do que a parte técnica, sendo mais valorizados do que essa parte técnica. Né? Sem dúvida. Essa questão comportamental, inclusive, tem mudado. Eu não sou recrutadora, né? Eu entro no recrutamento como área demandante para ter as pessoas. Tenho certeza que os profissionais de RH estão mais enturmados com isso, mas a parte comportamental, pelo que eu tenho escutado, tem sido cada vez mais requerida nos momentos de contratação. Então, fiquem atentos e desenvolvam suas habilidades pessoais. É isso mesmo. Porque elas abrirão portas ou fecharão.
se você não tiver cuidado. Vale lembrar que também pode, né, do contrário. Nós estamos nos encaminhando para o fim do nosso podcast, mas antes disso, eu gostaria de saber se a Paula tem alguma fala para os nossos telespectadores, se tem, para os nossos ouvintes também, se tem alguma dica, se tem algum livro para indicar, alguma frase, o que você gostaria de deixar como mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, ou como mulher, ou como diretor, enfim, um recado para as pessoas que estão nos ouvindo. Acho que tem algumas coisas, né? Falando sobre liderança, eu acho que se eu puder contribuir com a formação das pessoas, muito importante a tal da escuta ativa, escuta verdadeira. Ela vai ajudar vocês profissionais a desenvolverem habilidades. A gente não precisa aprender tudo a partir da experiência negativa, né? Aquela brincadeira de, vamos aprender pelo amor ou pela dor. Escutar e observar é o aprendizado pelo amor. Então, gente, para que sofrer tanto? Vamos dar ouvidos, vamos observar, que vocês vão extrair muita riqueza e muito aprendizado dessas observações e dessa escuta. Acho que isso, sem dúvida. Para as mães e ainda não mães que queiram optar pela maternidade, não é simples o desafio, é fato, mas tentem afastar de si a culpa, porque a culpa não vai ajudar vocês nessa empreitada. E aqui quem está falando é uma pessoa que já se deparou em vários momentos se sentindo culpa, mas aí eu já vou trabalhando para afastar e para lembrar que quando eu estou fazendo alguma coisa para minha família, eu estou fazendo ela de coração e da melhor maneira que eu poderia fazer. E com os elementos que eu tinha disponíveis ali para fazer aquela entrega. Claro, desde que você se dedique com amor, não tem que ter culpa. E dicas de leitura e etc. Eu li 2 livros recentemente. Um deles é muito intenso, então escolham a leitura desse livro no momento que vocês estiverem bem, tranquilos e centrados, porque a leitura é muito intensa mesmo, que é a biografia da Viola Davis. Ela traz tanto questões relacionadas à questão de gênero quanto racial, e são reflexões importantíssimas que todos nós deveríamos, em algum momento, exercitar e refletir sobre os próprios atos e sobre atos futuros. E um outro que é um pouco mais leve e é para tirar a emoção, mas também é intenso, que o nome do livro é Tudo é Rio, da Carla Madeira. Então esse livro dá para ler naquela hora, Thaís, que a gente tá lá, que eu estou lá na praia, tomando sol. Esse é o meu livro para acompanhar o sol, que também é um livro que, enfim, desperta bastante emoção e é bom, às vezes, a gente deixar as emoções aflorarem. Eu acho que as dicas são essas, espero que vocês tenham gostado, tenho reiterado em todas as conversas que eu tenho tido aqui no Mateus e ao longo da minha vida profissional, que eu sou uma pessoa que trabalho literalmente de portas abertas, então eu estou à disposição para conversar com qualquer um que me chame, ou na rede social, ou que apareça na minha sala. Esse espaço de receber pessoas, escutar histórias, me traz muito aprendizado, fazendo o link com aquilo que eu falei sobre ouvir e observar. Isso me faz muito bem também. Então, estou à disposição para quem quiser falar comigo. Paula, como é bom te ouvir. Que pena que nós temos o nosso horário, né? Mas, assim, com certeza eu já vou atrás desses livros aqui na nossa biblioteca, né? Uma indicação de uma pessoa tão sábia, com certeza vai valer a pena. Então, mais uma vez, muito obrigada por esse bate-papo, por estar aqui, por ter aceito o nosso convite do podcast. E vocês já estão conectados? Porque a Uni tá on.